eu quero ministrar sobre fé. Fé. Quantos têm fé aqui? Fé, às vezes as pessoas confundem como se fosse um otimismo, né? O pensamento positivo. Não, fé é você crer, embora as circunstâncias digam completamente o contrário. Seus olhos falam o contrário, a situação fala o contrário, as pessoas falam o contrário, a sociedade fala o contrário, os diagnósticos falam o contrário, mas você tem fé. Não é baseado no que você vê, no que você ouve, a fé é baseada em Cristo Jesus, é no que eu creio. É o que a palavra de Deus diz, isso é fé. Você crê nisso? Então nós caminhamos naquilo que a palavra de Deus diz. Se a palavra de Deus diz, é com ela que eu tenho a fé, mesmo que circunstâncias falem o contrário. Alguns anos atrás, eu lembro que aquelas coisas que vêm de momentos em momentos, e eu lembro que eu vivi algo muito forte no meu coração, que era a diferença entre fato e verdade. E aí eu lembro que eu gravei um vídeo sobre isso, porque eu estava com encargo com aquilo. Eu acredito que era o momento que eu estava vivendo por conta da minha filha, circunstâncias, dificuldades, plantação de igrejas, tudo novo, e aí eu tinha aquela coisa de entender o que era fato e o que era verdade. O que é fato? Fato é aquilo que seus olhos mostram, isso é fato. É fato que o dia está fechado, é fato que você está passando alguma circunstância, isso é fato, mas o fato não define a sua vida e a minha vida. O que define é a verdade, é o que a palavra de Deus diz. Fato é aquilo que então todo mundo enxerga, verdade é aquilo que Deus enxerga. E aí eu lembro que eu dei o exemplo de Davi. Davi, quando foi enfrentar o gigante, era fato que o gigante era gigante. Era fato que Davi era o menor, era fato que Davi era o despreparado, mas no final da batalha, qual que é a verdade que é revelada? O fato que o gigante era pequeno. A verdade era que Davi era o preparado. Consegue perceber? Então fato e verdade são coisas distintas. Ou você anda por fatos, aquilo que seus olhos mostram, ou você anda por aquilo que a verdade diz. E eu prefiro acreditar e andar por aquilo que essa palavra diz. Então eu não posso caminhar mais naquilo que os meus olhos mostram. Fato e verdade. Eu prefiro ficar no que a verdade diz. Eu quero ler então uma palavra que está lá em Lucas capítulo 7, versículo 11. Nós já ministramos essa passagem de várias formas. Espero que o Senhor nos dê graça hoje de trazer luz em algo que eu quero. A Bíblia diz no versículo 11... Lucas 7, versículo 11, em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Quem que decidiu ir para essa cidade? Jesus. Ele estava sozinho, irmãos? Não. Tinha uma numerosa multidão seguindo a Jesus. Então ele foi em direção a essa cidade. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saiu o enterro do filho único, uma viúva. Olha a história dessa mulher, viúva, sozinha, filho único, e esse filho único morto. Que história é essa? A mulher não tem mais ninguém para recorrer, ela não tem com quem contar a velhice, porque a velhice ela é contada pelos homens da casa, e principalmente pelo filho, e principalmente pelo filho mais velho, a Bíblia mostra. Então quer dizer que na velhice, o filho dá o suporte porque os pais não têm força, não têm mais capacidade, e então o ponto de apoio futuro dela não tem mais, aquele que ela pode contar não tem mais, aquele que ele ama não tem mais. Eu vou te contar uma coisa, irmãos, você ter filho, você o ama de forma incondicional, verdade ou não é? Agora você tem um único filho, e esse único filho morre, qual a perspectiva de vida que você tem? Que tamanho de dor é essa que você tem? A gente não consegue mensurar. E a Bíblia continua dizendo, saiu o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade com ela. E aqui vamos parar um pouco aqui, vamos falar.
A Bíblia fala que havia então duas multidões, uma que seguia Jesus e uma que seguia uma carreata de dor. Agora presta atenção, duas multidões, dois aspectos acontecendo, uma multidão compadecida de dor, agora caminhar com Jesus, a outra multidão caminhava como? Júbilo, alegria, conquista, ressurreição, manifestação, poder, vitória. Duas multidões se encontram, uma triste, abatida, e uma outra multidão o quê? Alegre. Parece que a vida não é tão justa. Peraí, mas pessoas boas sofrem? Peraí, mas como é que é isso? Sabe, duas multidões se encontram no mesmo lugar, mas vivendo coisas diferentes. Às vezes no mesmo ambiente aqui, talvez tenham pessoas, eu sei disso, está passando um momento de tristeza, de luta, mas há uma família aqui também que talvez está passando um tempo de conquista, de vitória. Mas agora é interessante que todos se encontram no mesmo lugar, mas elas se encontram com quem agora? Com o Senhor, com aquele que pode mudar, e Ele muda, aquele que sara, e Ele sara. Então agora o Senhor proporciona um encontro. Você acha que não tinha um arranjo divino aqui, irmãos? Você pode ver que Jesus, todas as vezes, ele se retirava sozinho. Para que ele se retirava sozinho? Para saber a direção de Deus, para onde que ele deveria ir, para aquilo que ele deveria fazer. Ele não simplesmente acordava e falava, o que eu vou fazer hoje? Não, Senhor, me mostra a direção para onde que eu vou. Era isso que o Senhor fazia reservado com Deus. Me mostra o próximo passo, me mostra a direção. Senhor Deus, que seja feita a tua vontade e não a minha. Então o Senhor sabia que teria esse encontro. Ele é onisciente. Deus tinha um arranjo ali para encontrar essas duas multidões. E a Bíblia continua dizendo, vendo-a o Senhor se compadeceu dela e lhe disse, não chores. Engraçado, mesmo sabendo o que Jesus ia fazer, a Bíblia fala que ele se compadece dela. Deus tem o coração sensível. É engraçado, imagina você, como que você ficaria sabendo que alguém quer um presente, e você já leva o presente, você se conecta, é interessante isso, porque você sabe que vai suprir a pessoa, mas a Bíblia fala que mesmo nessas circunstâncias, Deus se compadece com o sofrimento dela, Deus se compadece com a história dela, Deus se compadece com o que está acontecendo, com o sofrimento que ela tem, porque Deus sabe aquilo que nós passamos, Deus sabe aquilo que machuca a gente, Deus sabe aquilo que interfere na nossa vida, Deus sabe aquilo que tira a gente do centro, Deus sabe aquilo que mexe conosco, Deus sabe, e Ele não quer isso para você, meu irmão. Por que Ele se compadece? Porque Ele não quer que você viva a vida triste, Ele sabe, Ele quer que você tenha uma vida abundante. Ele não quer que você viva abatido, cansado, desanimado. Ele se compadece com você, porque Ele sabe que Ele não te criou para essas dores. Ele não te criou para o sofrimento. Ele não te criou para essas perdas. Isso aí é consequência do pecado lá atrás, lá no jardim. Deus criou o homem para abundância. Deus criou o homem para um jardim de deleite, de prazeres. Deus criou uma esposa para que o homem não ficasse só. E aí as pessoas hoje querem não, porque Deus se manifesta no meio da tristeza, manifesta, mas não é Ele que traz doença. Não creio que Deus que está trazendo morte sobre as pessoas. Por quê? Porque Deus é um Deus de abundância. Se Ele morreu na cruz para me dar vida, por que agora Ele vai trazer a morte para mim? Isso não tem a ver com Deus. A criação original do Senhor, se você pega em Gênesis, é para abundância plena. Sabe, não é uma árvore que foi feita, foi um jardim imenso. Não foi uma fruta, a única fruta foi para, olha, não pega dessa fruta, mas imagina a abundância de outras frutas. Então quero te falar, o que Deus tem para a gente, o plano original de Deus para nós é a abundância plena. Não devemos ficar só, vou te dar uma auxiliadora que seja idônea, você vai ficar nesse lugar para cuidar desse jardim imenso, Deus nos fez para isso.
E aí de repente, porque o pecado entra, a gente começa então a viver coisas que não é a proposta de Deus, até que o Senhor vem, morre na cruz do Calvário, e Ele diz: eu vim para que tenham vida, e tenham, de que forma? Abundante, grande. Então se sai fora dessa abundância, se sai fora disso, irmãos, eu quero te falar, isso não vai proceder de Deus. Agora, Deus fala no meio dessas circunstâncias? Claro que fala. Deus é poderoso, e a Bíblia fala, Ele se compadece, porque Ele olha para a mulher e fala: minha filha, não é isso que eu tinha para você. Desde a criação de tudo, não era isso que eu queria que você passasse, minha filha. Não é isso. Deus, quando olha para nós no meio do caos, o que você pode crer é saber: Deus não tem isso para mim. E você se aproprie dessa verdade. Não aceite nenhuma mentira, porque as pessoas se sentem condenadas. Ah, eu estou passando isso, porque aí agora você quer achar um culpado, muitas vezes. Ah, é Deus me castigando, é Deus isso, é Deus aquilo. Você vive numa condenação sem fim. E eu te pergunto, quem que é perfeito o suficiente? Quem não tem falhas? Irmão, se Deus nos tratasse mediante as nossas falhas, nós estávamos enrolados. Deus nos trata mediante Cristo, por isso o sangue dele nos lava. Isso é bondade de Deus. A palavra de Deus continua dizendo, e ele fala para ela: não chores. Agora, que choro é esse de uma mulher que perde o filho, irmãos? Irmãos, é um choro que você não descreve, isso é um clamor, isso é um negócio que você não tem. Irmãos, eu já fui em velório de pais que perderam filhos. Não é um choro que sai, irmãos, é um clamor, é um gemido que você não descreve, você não tem como descrever. Os momentos mais impactantes da minha vida, que mais mexeram na minha vida, eu me lembro, eu num carro, com uma família que tinha perdido, acabado de perder o filho. Eu lembro até hoje, durante aquela viagem de carro, eu lembro todas as frases que eles falavam. Não sai da minha mente, não sai de dentro de mim. Eu consigo falar, foi uma viagem de umas 2 horas, eu consigo falar tudo que eles falaram, porque na verdade eles clamavam. E o Senhor aqui diz: não chores. Chegando-se, tocou o esquife, e parando os que conduziam, disse: jovem, eu mando, levanta-te. A palavra de Deus diz então que eles carregavam o caixão, esquife é caixão. E ele então, vendo toda essa circunstância, ele para o caixão. Mas o que me chama a atenção, Jesus já era conhecido aqui. E Jesus está conversando primeiramente com quem, irmãos? Com a mulher. A circunstância parece o seguinte: se você tem, eu não sei explicar, vou tentar explicar para você. Imagina algo acontecendo, você quer muito, sei lá, vou te dar um exemplo. Vamos supor que um cano quebrou na sua casa, para você entender. Um cano quebrou, está jorrando água para todo lado na sua casa. Aconteceu isso comigo. Uma casa quebrou, foram trocar lá o water heater. Alguém teve a brilhante ideia de serrar o cano. Quando serrou, era do condomínio, inundou o apartamento. E aí eu recebo a ligação: pastor, inundou o apartamento. Eu falei: e agora? Ele falou: virou uma piscina. Eu falei: meu Deus, e está inundando embaixo. Aí quando você liga para alguém arrumar o cano, aí você imagina a pessoa chegar, e ao invés de arrumar o cano, vai bater um papo primeiro com o dono da casa. E aí, tudo bem? Ó, não fica agitado não, fica tranquilo, eu me compadeço de você. Arruma esse cano. O que Jesus fez aqui, irmãos? Ele não tocou primeiramente naquele que estava morto, ele não tocou no esquife primeiramente. Primeiro ele foi até aquela pessoa que estava sofrendo. Deus queria falar: eu me importo com você, eu me importo com essa pessoa também que morreu, mas eu me importo com você também. Eu estou aqui por você,
Não chora não. Sabe, parece que às vezes não faz sentido na nossa cabeça. Não faz sentido para nós, às vezes, por que Deus não agiu ainda? Quero te falar, às vezes Deus não agiu porque tem coisas que Ele está trabalhando na gente primeiro. Antes dele trazer esse milagre, antes dele trazer essas portas abertas, Deus está nos ensinando. Deus está trabalhando conosco. Deus trouxe essa morte para o garoto? Não creio nisso, mas eu creio que Deus usou essa circunstância para falar com essa mulher. Tanto é que as pessoas que estavam carregando o caixão não perceberam, presta atenção, tem duas pessoas aqui que merecem honra. Um é uma pessoa que está sendo carregada no caixão, ela é digna de honra. Mas há aqui também uma outra pessoa, aquela que sofre por conta da morte da outra. E as pessoas estão vendo que tem um homem conversando com a mulher, mas eles não se importam. A Bíblia fala que o Senhor teve que pará-los, em outras palavras, eles continuaram andando. A mãe do garoto está lá, sofrendo, chorando, mas em outras palavras, eles não perceberam. Eu estou aqui, estou fazendo a minha parte boa. Quero te falar, tem algo que vai além do que carregar o caixão. Você tem que se importar com quem Deus se importa ali. E quem Deus está mostrando ali naquele momento? É aquela mulher que está chorando. É aquela família que está lá, é se importar com ela, é falar com ela, é trazer uma palavra de Deus para ela. Eu estou esquecendo, não, vai chegar o momento, hein, que você vai perceber aqui, mas o momento aqui que Jesus mostra é o quê? É a família que está precisando, a família está sofrendo, perceba, e os demais estão lá carregando o caixão, mas assim, acha que é só isso. Sabia que na Bíblia, tem como abrir aí, Jeremias 9,17, tem como abrir? Jeremias 9,17, se não tiver eu abro aqui. Ok, olha o que a Bíblia diz: assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai e chamai carpideiras. Você sabe o que é carpideiras? Mulheres que eram chamadas para chorar no velório. Homem não era chamado para chorar no velório. Por quê? Porque o homem tem a representação da firmeza, da masculinidade. Esse era o contexto. Então você chamava carpideiras porque era aquela mulher que ficava falando a respeito da pessoa que estava morta. Mas ela não tinha convívio com a pessoa. Era passado quem era a pessoa e ela chorava. E ela falava: nossa, mas essa pessoa é tão boa. Quero te contar que a lágrima muitas vezes pode ser até comprada. E essas pessoas aqui carregando o caixão, a Bíblia não fala se tinha carpideiras ali, mas com certeza, carpideiras são coisas de mais de 2000 anos, da época de Jesus. E aí então, eles estão carregando, mas eles não estão percebendo a manifestação de Deus. Lembra das duas multidões no início? Uma multidão está no meio de um problema, mas não consegue ver Jesus. A outra multidão está com Jesus, percebe Jesus. E aí essa multidão aqui não está vendo Jesus falando com a mulher. E a Bíblia fala que o Senhor teve que parar. Presta atenção. Jesus parou todo mundo aqui. Irmãos, tocar num caixão em movimento, irmãos, você tem que ter muita certeza que você vai fazer. Porque pode ser uma grande desonra para quem vê, mas o Senhor para tudo. Eu quero te contar, há momentos na nossa vida que nós precisamos parar para ver a manifestação de Deus. Nós precisamos parar, por quê? Nós estamos fazendo, presta atenção no que eu estou dizendo, nós estamos fazendo o que é legítimo, estamos carregando o caixão, é legítimo ou não é? Mas para aí, se Deus está manifestando, para ouvir o que Deus tem, e muitas vezes, até na legitimidade do que nós fazemos, nós precisamos parar. Porque a gente está tão envolvido com o mecanismo, com o protocolo, que a gente não está vendo Deus se manifestando. A gente está tão acostumado com a rotina, com as coisas, que aí as coisas não são tão mais importantes. É como se eu fosse cantar aqui, sem querer buscar a glória do Senhor.
É como se eu fosse pregar uma palavra, como se fosse somente um domingo, e não tivesse a vida, não buscasse em Deus para ministrar a palavra. E há momentos que Deus nos para mesmo, irmãos. Faz parte de um processo Deus nos parar. Meu filho, estou querendo fazer algo maior, para. É legítimo carregar o caixão? Mas para, meu filho, eu estou te parando aqui para manifestar uma coisa que você não tem noção do que eu estou fazendo. Porque às vezes a atividade de tudo que nós fazemos, é legítimo trabalhar? É legítimo trabalhar. É legítimo vir para o culto, irmãos? É claro que é. É legítimo ir para a célula, mas eu tenho feito aquilo que Jesus está querendo manifestar ali? Porque se não tem manifestado Jesus, para tudo. Só para. Jesus quer fazer algo extraordinário. E talvez se você continue andando, Jesus está sinalizando: meu filho, eu até tentei, mas você não parou. Eu até cheguei para fazer, mas você não parou, meu filho. Você continua andando do seu jeito, da sua maneira. Eu estava lá para manifestar, eu fui lá para agir, mas você acelerou demais os seus passos, meu filho. Você não esperou, mas aqui louva a Deus, porque Deus, no meio dessa situação, Ele parou o esquife, Ele parou o que estava acontecendo, Ele parou tudo. E a Bíblia diz, Ele deu uma palavra. Quantas palavras, irmãos, para poder mudar aquela circunstância? Uma. Vou te contar uma coisa. Deus, quando vai fazer, Ele não precisa de uma frase inteira, Ele não precisa mover tudo que você imagina ao seu redor, Ele precisa só de uma palavra. Uma única palavra é capaz de mudar tudo na sua vida. Uma palavra. E Ele diz essa palavra: levanta-te. Essa palavra foi suficiente para trazer vida. Uma palavra, o Senhor traz a restauração. Uma palavra, o Senhor estabelece os seus planos sobre a sua vida. Uma palavra muda as circunstâncias por completo na sua vida. Uma palavra. Sabe, quando você vai orar, você fala: Senhor Deus, basta uma palavra tua e os montes... Olha, essa é a música, não é? Não tem uma música? Uma palavra tua. Podia cantar essa música no final. Agora o pessoal vai ficar desesperado do louvor. Manda mensagem aí para o outro. Uma palavra, tudo muda. Quantos creem nisso? Quantos creem que você precisa de uma palavra de Deus? Só uma. E você sabe que palavra que você precisa? Pastor, eu preciso de cura essa manhã. Curado. Eu preciso de uma palavra de ressurreição. Levanta-te. Eu preciso de uma palavra para que a minha vida espiritual mude. Intimidade. Uma palavra e define a sua vida inteira nesse exato momento. Clame por essa palavra, pede para Deus: Deus, eu preciso de uma palavra. E o Senhor continua dizendo: chegando-se, tocou o esquife, e parando os que conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. O que está acontecendo? Onde eu estou? Onde eu estou? Sei lá o que esse menino falou. Mas você imagina, você levanta, você está num esquife, você está no caixão, oi. E a Bíblia diz: sentou-se que estivera morto, passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Essa frase aqui eu já pensei nela 200 vezes. Restituiu. Irmãos, eu vou te falar uma coisa. Você tem uma coisa que você se importa, você já cuida tão bem. Você imagina você perder essa coisa que você se importa e achar de novo. Como é que você não vai tratar essa coisa? Como é que você não vai lidar com aquilo que você perdeu a primeira vez, que é muito importante, e de repente você encontra novamente? Como que você vai lidar com aquilo? É o bem mais precioso seu. Sabe, eu já tive uma vez, agora você tem novamente.
Quero te contar, isso aqui aponta para nós como filhos. Vou te contar uma história aqui agora, que Deus está falando aqui. Nós éramos de Deus, o inimigo veio, nos tomou das mãos, e aí Jesus veio, morre na cruz e nos restaura de novo. Nós somos encontrados 2 vezes. Olha o cuidado que Deus tem. E o Senhor diz então, restituiu. Foi dado novamente. Olha o cuidado, olha o amor. Olha a dedicação agora. É precioso demais. O Senhor está me dando uma oportunidade. Deus está me dando um recomeço. Quando Deus te dá um recomeço, irmão, seja em qualquer área, seja espiritual, seja ministerial, seja casamento, seja na saúde, irmãos, quando você tem uma oportunidade de recomeçar, como que você recomeça? Com zelo. Gente, eu vou fazer o que eu não fiz, eu vou falar o que eu não falei, eu vou participar onde eu não participei, eu quero realizar os sonhos dessa pessoa, eu quero, diante de Deus, fazer o meu melhor, porque você está tendo uma oportunidade. E é interessante que o Senhor mostra que era dele, mas o Senhor mostra também que Ele se alegra em dar aquilo que pertence a Ele para nós. Deus se alegra em dar aquilo que é importante para você, meu irmão. Deus é Deus absoluto. E Ele não tem problema de compartilhar aquilo que é dele com você. Ele não tem problema de dar aquilo que é importante para Ele, compartilhar para você. Eu, como pai, eu não tenho problema nenhum de dar as coisas para os meus filhos, mesmo que eu fique sem. Vou perguntar, quantos pais já deixaram de comer aqui para o seu filho comer? A pizza final, o último pedaço, você vai comer, seu filho fala, mãe. A hora que você fala mãe, você já empurra a pizza logo. Já empurra, já entrega. Por quê? O pai que ama não tem problema em dar. E a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu. Deu. Ele deu. Só para ter você de volta. Você acha que Deus não pode te dar o que você precisa hoje? Terminando. Todos ficaram possuídos de temor, glorificavam a Deus dizendo, grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o povo. E essa notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judeia e por toda a circunvizinhança. Todos os próximos, todos os povos ouviram que Jesus manifestou na vida de um garoto. Quero te falar em nome do Senhor Jesus Cristo. O seu testemunho será tão poderoso que todos ao seu redor e muito mais distantes ouvirão que o Senhor restituiu aquilo que você clamou. Uma palavra e os montes podem ser removidos. Uma palavra, circunstância pode ser movida. Uma palavra, tudo pode ser operado. Basta você crer. Pastor, já houve momentos na minha vida que eu quis muito algo e Deus não fez. Eu vou te contar uma coisa. Talvez Deus não fez do jeito que você gostaria, mas Deus sempre faz. Qual que é o nosso problema? É que nós achamos que é sempre do meu jeito. Eu gostaria que você descansasse em Deus. Deixa Deus fazer o que Ele vai fazer. Só pede para Ele, Senhor, meu desejo. E eu descanso no Senhor. Feche seus olhos. O pessoal do louvor pode vir? Será que a gente vai conseguir cantar essa canção? Acho que essa é um bom louvor. Feche seus olhos. Nós temos, irmãos, um Deus poderoso. Nós temos.
E nós às vezes ficamos nessa coisa, né? Mas será que Deus faz o que realmente diz na Bíblia? Tanta gente ressuscitou, gente foi curada, mas parece que hoje eu não vejo isso. Quero te contar que milagres vêm em meio a necessidades, ele não vem no meio de um show. O milagre da multiplicação de pães e peixes é quando tem necessidade de multiplicar. Para que ele vai multiplicar quando você tem dinheiro para comprar? As situações é no meio da necessidade. Se você sente que você tem necessidade, fala para Jesus então: Jesus, eu necessito, Senhor, é um desejo do meu coração, é o que eu mais procuro, Jesus, é o que eu mais espero. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero orar, Deus, para que possamos ouvir do Senhor a palavra final. Fato é aquilo que os meus olhos mostram, verdade é aquilo que a palavra de Deus diz. Eu oro, Senhor Jesus, para que circunstâncias não determinem, Senhor Deus, o que o Senhor vai fazer, ó Pai. Fala para Jesus que você se apropria, meu irmão, minha irmã, se apropria. Eu creio do fundo do meu coração que é tempo de apropriar-se dessa verdade. No nome do Senhor Jesus, eu guardo a sua casa, eu guardo o seu ministério, eu guardo a sua liderança, sua intimidade com Jesus, suas finanças, seu casamento. Eu declaro que os seus filhos são benditos, que você é guardado em o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu creio que uma palavra do Senhor hoje pode mudar uma circunstância inteira em nome do Senhor Jesus.